A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos a mais um evento TOTVS Responde ECF 2021. Vou pedir a gentileza aí de escreverem nas perguntas se estão ouvindo bem, por favor. Legal, muito obrigado aí pelo retorno. Bom, então vamos ao nosso início ao nosso evento. Bem-vindos, tá? Mais uma vez. Esse é o ECF Responde 2021 da linha Proteus. Eu sou Douglas de Andrade, faço parte do time da consultoria de segmentos da TOTVS. Nós participamos de alguns grupos piloto aí junto ao Fisco, né, referente ao SPED. Eu represento a TOTVS em alguns deles e vou tá com vocês nessa apresentação falando um pouquinho da parte conceitual, tá? Algumas notificações que a Receita anda fazendo quanto a cruzamento de dados. E depois nós temos a apresentação do suporte, tá, e da linha de produtos, a Magali vai estar aí e a Ana Braga também está nas perguntas aí. Durante a apresentação, quem quiser já ir postando a fazer as perguntas, tá? Pode já ir fazendo, que do decorrer da apresentação elas vão respondendo. E também ao final nós vamos abrir aí, nós não vamos abrir o microfone, tá? Não, essa ferramenta não tem como, mas pode já postando que elas vão responder aí o que tiver mais recorrência. Bom, então nossa agenda, vamos falar um pouquinho da parte conceitual da ECF, sobre o layout 7, né, para ECF, que não tivemos muitas alterações, apenas alguns campos. Depois vai entrar aí a Magali com a linha de produtos, tá? Vai fazer a apresentação do suporte. E a parte aí, o 4, item 4, são as dúvidas. Lembrando que esse webinar, tá, ele está sendo gravado. Então, a partir de amanhã, ele vai estar no canal TOTVS Soluções. A gravação já vai estar disponível. E também, quem tiver interesse, já na aba Documentos aí, tem uma setinha aí na aba Documentos, já pode ser baixado tanto a apresentação, né, em PDF aí da parte conceitual, quanto da parte de produto, tá bom? Bom, para muitas empresas, né, o SPED já não é novidade, mas assim, a gente costuma sempre frisar, foi instituído lá em 2007, né, começou com a ECD, e aí os módulos foram sendo implementados outros módulos. Sobre o manual do Layout 7, que foi publicado agora no final de 2020, né, então nós vamos falar sobre isso através do ato ADCOFIS 86 de 2020, e eu também gostaria de frisar aqui uma instrução normativa que a Receita publicou, tá? A instrução normativa número 2004, de 18 de janeiro de 2021, ela simplesmente consolidou algumas alterações que vinham sendo feitas aí para a ECF. Então, na verdade, o que eles fizeram foi assim, revogaram, né, algumas instruções normativas e consolidaram. Apenas isso, mas assim, não tivemos grandes alterações, tá, em termos de legislação. Aqui também, para muitas empresas pode ser o primeiro ano, né, que entrega o SPED, aquelas empresas podiam ser do Simples Nacional, então aqui a gente só faz uma passagem rápida, aqui um overview do que é o projeto SPED, né, que ele visa promover a integração entre os fiscos, né, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias entre os entes tributantes, na transmissão das obrigações acessórias. Claro que com isso também torna mais séria aí a fiscalização do fisco, tá? No cruzamento de informações. E aqui eu gostaria de falar, nós no mês passado aí nós tivemos eventos de ECD, tá? E eu gostaria de falar sobre a ECF. O que ocorreu? Em maio, a Receita Federal ela publicou e notificou algumas empresas por meio do ECAC lá na Caixa Postal. Ela notificou 58 mil empresas, tá? Por alguma inconsistência no cruzamento de informações aí encontradas na ECF. Então, uma dica que nós damos, tá? Verifique lá a Caixa Postal no ECAC,
na Receita Federal e verifica se sua empresa não tem uma notificação lá para regularizar. Isso porque o fisco ele não está autuando ainda, tá? Ele está dando um prazo aí até o dia 12 de julho para regularização sem qualquer penalidade. Então, eu acho que é uma forma legal aí do fisco de não penalizar o contribuinte, né? E aí ele já pode fazer essa retificação da ECF. A ECF que pode ser substituída, né, ela tem um prazo de 5 anos, eu vou falar sobre isso também, mas a partir do ano calendário 2015 ainda é possível retificar a ECF, tá bom? Referente ao ano calendário 2015. Bom, o objetivo da ECF, né, ela veio substituir a antiga DIPJ, né, e é demonstrar aí a base de cálculo, né, para o imposto de renda e a contribuição social. Dentro da ECF também temos o ELALUR, né, o livro de apuração do lucro real, e o ELAX, onde constam a parte B, que são as adições e exclusões, e a parte A, né, adições e exclusões, os ajustes, e a parte B, onde são mantidos os controles aí de saldos para eventos futuros, para a futura tributação. Né? Às vezes a empresa tem uma receita lá diferida, e aí ela vai controlar na parte B do LALUR para uma posterior tributação aí na parte A. A obrigatoriedade de entrega da ECD são para todas as empresas, da ECF, tá? São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as empresas, pessoas jurídicas, né, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, arbitrado ou lucro presumido. Aqui tem uma exceção quanto à entrega da ECF, tá? Então, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro simples nacional, os órgãos públicos e autarquias e fundações públicas não precisam entregar, as pessoas jurídicas que não tenham tido qualquer atividade operacional, aquelas inativas. Então, aqui também é um ponto de atenção. Teve uma venda de um patrimônio, de uma empresa que estava parada, alguma coisa, já descaracteriza inatividade e aí tem que verificar para a entrega da ICF, tá? As empresas que apuram pelo livro caixa, tá? Lucro presumido, pelo livro caixa, não é do regime caixa, tá? No livro caixa, então elas também não estão obrigadas. Porém, se a receita bruta no ano anterior for superior a R$ 1.200.000, ela também tem que entregar a ICF. Até o momento não foi publicado nada pela Receita Federal, tá, sobre o prazo de postergação da ECF. Então tivemos da ECD, né, que foi para o último dia de julho. Então da ECF está mantido. Pode ser que a Receita venha a prorrogar esse prazo, né, mas é bom confiar. Então é bom já estar preparado aí para entregar até o último dia de julho, tá? Que é no próximo mês. E ocorrendo evento especial aí até o terceiro mês subsequente. Se o evento especial de incorporação, cisão, enfim, né, ocorrer aí entre janeiro e abril, também pode ser entregue aí no mês de julho. No demais, é até o terceiro mês subsequente ao evento. A não apresentação da ECF, ela está sujeita a penalidades, né, bem como aí alguns registros. Então, para as empresas que apuram pelo lucro real, essa multa vai aplicar, tem uma outra sistemática de aplicação que é com base no lucro líquido, né? Ou então antes da apuração do IRPJ e da contribuição social, mas em regra geral, a multa é de 0,5% aí do valor da receita bruta para aquelas empresas do lucro presumido, por exemplo, que não atenderem os requisitos da apresentação dos registros, multa de 5% sobre o valor de operação limitada a 1% da receita bruta para inconsistências aí nas informações e multa equivalente a 0,2%, 2 centésimos de por cento por dia de atraso. Aqui um ponto importante também, antes muitas empresas tinham uma prática, né, não conseguiam entregar ICF, e aí entregava a laserada, então o fisco ele está de olho nessas empresas também, tá, nesse tipo de operação. Então, às vezes, vale mais a empresa ali pagar uma multa por atraso do que entregar uma informação incorreta,
porque a penalidade pode sair bem maior. A retificação da ECF, entrega ela pode ser feita em até 5 anos, tá? E claro, mediante uma entrega de uma nova ECF, independente de autorização do fisco, uma autorização administrativa. Então, conforme eu falei no início, para esse ano referente à entrega de 2020, pode ser retificada a ECF do ano calendário de 2015 ainda, tá? Então, se você tem uma de 2016, 15, enfim, alguma coisa que mexeu na apuração lá na tributação do imposto de renda e da contribuição social, ainda tem tempo aí para fazer a retificação. A ECD já é um pouco mais complicado, né, de retificar, mas a ECF eles têm esse prazo aí de 5 anos. Uma atenção aqui que nós colocamos sempre é referente aos lançamentos extemporâneos, né, que vem da ECD. Então, teve um lançamento extemporâneo na ECD, alterou a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, não esqueçam de retificar a ECF, tá? Claro, se for uma da entrega de 2020, ainda não vai ter essa preocupação, porque vai entregar esse F agora. Mas se for, por exemplo, um lançamento extemporâneo referente ao ano de 2018, tem que verificar se não alterou as bases lá do IRPJ e da contribuição para retificar a ECF também. E não se esquecendo que alterando isso tem que ser entregue também, fazer a retificação aí da DCTF, né? Porque ela vai influenciar aí no valor lá informado de débitos do DARF, enfim. Então tem que ser retificada a DCTF também. Bom, a ECF ela deve ser assinada aí através de certificado digital do tipo A1 ou A3, né? Assinada pelo um contador e o responsável pela empresa. Podem ter outras assinaturas, tá? Mas a principal é do contador. Verifica também nas situações onde tem procuração eletrônica lá no ECAC, verificar se está válida a procuração lá. Às vezes a empresa entrega por um escritório contábil, tá? Então verificar se está ativa essa procuração para na hora da entrega aí não ter uma surpresa aí de ter alguma inconsistência lá e não conseguir entregar, e também verificar a validade do certificado digital, tá? Isso aí é bem comum, às vezes é uma coisa que a gente às vezes não se atenta e vai ver só na hora da entrega aí da obrigação. Quanto aos blocos, nós não tivemos alterações, tá? Tivemos alguns registros do bloco X referente à importação e exportação de recursos no exterior, então não tivemos. O bloco 0 é o bloco de abertura, né? Bloco C são informações recuperadas da ECD. O bloco E, informações recuperadas da ECF do ano anterior, isso para empresas do lucro real, vou falar um pouquinho mais à frente. O bloco J, plano de contas e mapeamento. O bloco K, ele apresenta aqueles saldos contábeis das contas referenciais. E aqui, bloco L, são empresas de lucro real, né? O M apresenta a parte do LALUR. O N é o valor da apuração aí no LALUR, né? Que foi apurado através do LALUR. O P, só para as empresas de lucro presumido. O Q, empresas que demonstrativo de livro caixa. Então, para algumas empresas, dependendo lá no cadastro, né, que foi feito lá no zero, e no enquadramento regime de tributação da empresa, ela não vai ter que preencher. Então, aqui, lucro presumido, ela só vai preencher, por exemplo, aqui o bloco P. O imunes e isentas também tem um bloco específico. O VDEREX, recursos e moedas estrangeiras. O bloco W, apresentação país a país. O X, informações econômicas. Aqui sim tivemos algumas alterações de campos, tá? Então, alguma informação adicional além de empresas controladas, tá? Ou coligadas. O bloco Y, informações gerais. Aquelas informações de dirigentes que já constam no E-Social, né, em outras obrigações, então elas não vão mais aqui na ECF. Vai direto lá na obrigação por exemplo, no E-Social. E o bloco 9 é o bloco de encerramento da obrigação.
Bom, quem está obrigado a recuperar ECD na ECF, né? Então, todas as empresas que apuram pelo lucro real têm que recuperar ECD. Para as empresas tributadas no lucro real, também tem exigência de recuperar ECF do ano imediatamente anterior. E para as empresas tributadas pelo lucro presumidos e isentas, também tem que recuperar a ECD caso ela tenha obrigatoriedade de entrega da ECD, tá? É obrigado a recuperar a ECD na ECF. Se ela não tiver obrigada a entregar a ECD, não há que se falar aqui em recuperar dentro da ECF a ECD. Bom, nós já estamos na versão 7.05 do programa validador da ECF, tá? Então, a última publicação foi no dia 7, né, agora de junho. Então, quem já tiver ECF, é bom transmitir, já revisou, tá tudo certinho, transmite, porque senão vai ter todo aquele trabalho de montar, né? Porque agora, à medida que sai uma nova versão do validador, a Receita Federal não está permitindo entregar uma ECF, por exemplo, que tivesse feito com base na versão 7.04, então vai ter que montar de novo, tá bom? Só um ponto de atenção aqui, hoje, tá, já saiu, para quem não entregou a ECD ainda, tá, que eu vou falar só, uma notícia, a ECD, hoje saiu um novo validador da ECD, tá, nós vamos publicar, eu vou falar sobre o espaço legislação da TOTUS, então nós vamos publicar essa alteração aí referente à ECD, mas para ECF está válida a versão 7.05. E aqui eu gostaria de falar para vocês do espaço legislação da TOTUS, tá? Quem quiser ler o QR Code, ou então em totus.com, também, barra espaço legislação, também é possível acessar. Aqui nós publicamos todas as alterações de legislação, temos a agenda dos nossos eventos Responde, temos um calendário fiscal. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, só vou dar mais um tempinho aqui para quem quiser acessar ou ler o QR Code. E aí eu vou apresentar para vocês e já vou passar para a Magali, tá bom? Bom, esse é o nosso espaço legislação, tá? Então aqui você pode fazer o cadastro, coloca o seu e-mail aqui, né? O e-mail pode ser pessoal ou corporativo, e aí você vai receber todas as terças-feiras todas as terças-feiras nós disparamos um RSS com as principais notícias, né, da semana e também ao final do mês as notícias mais relevantes. Então, como vocês podem ver, aqui temos assuntos sobre LGPD, temos aqui o calendário fiscal, tá? Temos obrigações tanto federais como estaduais e municipais, atualizações legais. Então, eu vou descer aqui a página um pouquinho, e aqui nós temos as principais obrigações do momento. Então, até a ECF já temos aqui é o material que a consultoria elaborou, e aqui temos todo o embasamento legal de ECF, acesso à página centralizadora e da página de produto, tá? Da sua linha de produto, no caso aqui o Proteus. Então você pode acessar por esse ícone aqui em Saiba Mais ECF 2021. Temos as notícias do nosso blog, conforme eu falei, aqui temos os principais assuntos, né, ficando nessa primeira página, mas você pode visitar o blog e lá fazer a consulta por qualquer tema. Então é bem fácil, lá intuitivo de procurar, faz uma busca lá, por exemplo, ICMS ou exclusão do ICMS, você vai ter tudo que a gente publicou sobre esse tema. Eu vou entrar aqui em ECF rapidinho, só para a gente mostrar para vocês. Então aqui, conforme eu falei, nós elaboramos um material, tá, com todo o embasamento legal, finalidade da ECF, quem está obrigado. Aqui ó, tem até uma coisa que eu não falei na apresentação, a SCP, tá? Quem tiver SCP, cada SCP, Sociedade em Conta de Participação, tem que ser enviada, vai o CNPJ do sócio ostensivo, porém, cada SCP tem que enviar a sua ECF, tá? Foi um ponto importante até ter entrado aqui para falar para vocês.
Falamos aqui tem sobre Elalur, então tudo que a gente falou e também acesso ao manual. Os prazos de entrega nós vamos atualizando. Caso seja prorrogado, nós vamos publicar nessa parte também aqui, está no espaço legislação, e aqui sobre penalidades. E aqui, conforme eu falei, ó, você é direcionado para a linha de produto, tá? Então, a Magali ela vai falar, mas por aqui também você consegue acessar, por exemplo, na linha Proteus, vai direto para a página centralizadora da ECF. Vai para o nosso portal lá no TDN, tá bom? Bom, pessoal, com isso eu termino a minha parte. Eu vou permanecer aqui até o final da apresentação, eu volto ao final. E agora eu vou passar para a Magali. Eu vou pedir só um momentinho para a gente alterar aqui o apresentador, tá? Até aqui, obrigado e continue conosco. Magali, já está no seu usuário, tá bom? Boa apresentação. Bom dia, pessoal. Eu sou a Magali Moraes, eu sou do suporte contábil. Então, já está vendo minha tela, Douglas? Estamos sim, Magas. É só para você colocar a tela inteira. Apresentar aqui, né? Isso. Show. Então, tá bom. Então, Obrigado. isso, né? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas alterações que teve na ICF. Que nem o Douglas falou, não foram muitas, né? Mas as alterações que tiveram de produto, eu vou evidenciar hoje aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente teve de alteração foi o registro 000, né, que é aquele de abertura, né, do bloco, que foi a inclusão do resultado de mudança da qualificação da pessoa jurídica e a mudança de qualificação da pessoa jurídica, né? Então, quando você tem, se você é tipo de uma atividade de pessoa jurídica em geral, por exemplo, e no meio do ano você muda, eu comecei a exercer alguma atividade de empresa financeira ou seguradora, você acaba se desenquadrando de uma qualificação e mudando para outra, né? Então, essa mudança agora ela precisa ser evidenciada no ICF, né? Então, como que tem que ser feito? Ela é considerada uma situação especial, então, como qualquer outra situação especial, como que é feito? Então, por exemplo, se essa mudança de enquadramento na atividade foi, por exemplo, em março, então tem que haver apuração de resultado lá em março, entregar uma situação especial, né? Como situação especial que agora tem aqui a mudança a opção 7, né, mudança de qualificação de pessoa jurídica. Lembrando que, se você desenquadrou de uma pessoa jurídica em geral e foi para uma financeira ou para uma seguradora, outra atividade, o plano de contas referencial também altera, tá? Então, um ano você vai ter um arquivo terá que ser entregue com um plano de contas referencial e o próximo arquivo com o que mudou a atividade. Tá bom? Então, serão entregues 2 ECF, né? Como se fosse uma situação especial mesmo, né? Então, um é uma situação especial com 7 mudança de qualificação da pessoa jurídica, e o outro arquivo com aquele período remanescente, né? E aí ele já não vai ser mais uma situação especial, ele vai ser uma situação normal, e só que aí aqui na pergunta do campo 6, ele vai ser um resultado de mudança de qualificação. Tá? Então foram essas duas perguntas. Essas perguntas elas estão na Wizard, no contábil, né? Então quando a gente vai fazendo, vai preenchendo aqui o cabeçalho, né, das informações, a gente já colocou essas perguntas lá no registro 000. Outra alteração que teve é do X280. Esse registro, ele é incluído manualmente direto no TAF, tá? Então, então as empresas que tem essas atividades incentivadas, né? Fica atento porque esse registro mudou completamente, né? Teve exclusão de campo, inclusão de novas regras, inclusão de campo. Então, agora, por exemplo, o concedente, ele só tem 3 opções. Então, ou é Sudão, ou Sudene, ou outros, né? Que, por exemplo, quando é ProUni, outra informação, outro incentivo que você tenha. Agora, ó, você tem que informar CNPJ, tem que
tem que formar esses outros campos, que é cada vez mais, né, linkar esses incentivos fiscais que a gente está tendo, né, que a gente está demonstrando. Lembrando que esse registro, ele tem uma validação no L300, né, e às vezes a gente informa ele também lá no LALUR. Então, assim, são informações totalmente cruzadas que cada vez mais está sendo refinada, né, para a Receita. Então, essa informação a gente inclui direto no TAF, tá? Não tem integração, e você vai lá e faz manualmente na rotina. Foi essa uma das mudanças que tiveram. Outra informação que teve, que já está tendo um pouco de discussão em relação a isso, mas assim, esse registro, que é o que são dois registros novos, né? Que é o X305 e X325. Não precisa se preocupar, porque não é todas as empresas que têm, que faz atividade de importação e exportação. Esses registros novos são exclusivos para quem tem transfer price, né? Ou aquele preço de vendas. Ou seja, você está fazendo uma venda ou comprando uma revenda, né, para o exterior, de alguma empresa que você, de alguma forma, é ligada, né, tem algum vínculo. Então, são para essas situações que esses registros foram criados, tá? Então, a gente está vendo muitas, mas agora eu tenho que fazer? Não, porque a gente tem registros específicos para quem faz exportação e importação normal. Agora, se você faz por transfer price, aí sim, esses registros você vai ter que incluir, que é o X305, que é para exportação, e o X325, que é para importação. Então, esses registros também são incluídos manualmente, tá? Pelo TAF. O pré-requisito dele de ter o X305 é que você precisa ter o X300, né? Então, quando a gente está lá no contábil, quando a gente está fazendo a exportação, lá na Wizard, ele tem lá a pergunta, você vai colocar, gera DIPJ igual a sim, e você vai informar sim no X300, né? Ou no X320, né? Ou os dois, né? Ou um ou outro, que você tem esse relacionamento. E aí lá na rotina, depois que fizer toda a exportação, né, que for todo o arquivo para o TAF, você entra lá na rotina TAFA 334, que é o de exportação, e habilita ele aqui pelo campo, né? Você precisa colocar aqui no campo que chama, esse aqui, ajuste de parâmetros, né? Aí ele vai habilitar a aba para você digitar o X305 para exportação. E o para importação é a mesma coisa, só que aí você coloca você vai precisar como pré-requisito ter o pai dele, que é o X320, para ele poder habilitar o X325. E aí a rotina lá no TAF é o TAFA 335, né? Aí você coloca também aqui a alíquota da prestação, né, do preço. Aí você coloca como sim, ele vai habilitar o X325. São para essas informações que são esses registros novos, tá? Então, se você não tem aquelas empresas que tem empresa vinculada ou interpostas, né? Ou tem até mais, assim, contabilmente falando, né? Uma linguagem de contador, que tem relacionamento com aqueles paraísos fiscais, né? Que a gente fala. Então, que tem incentivos fiscais, que tem algum impostos menores, tal. Então, são para essas situações que você vai precisar gerar esses registros, tá bom? Agora, teve uma mudança muito grande de muitas exclusões de registros, né? Então, o Y540, o Y550, muitos registros foram excluídos, né? Inclusive o optante pelo país. Então, vocês podem verificar que lá na Wizard, quando a gente for gerar a ICF ainda no contábil, ele vai estar desabilitado, tá? Então, a partir do layout 7, esse campo fica desabilitado, mas a gente não pode tirar ele de lá, porque quem for estiver entregando o layout 6 ou 5, né, os anteriores, aí vai precisar desse campo ainda, tá bom? Então, todos esses registros foram excluídos e a partir do layout 7, todos eles estão desabilitados, tá? Uma informação agora muito importante também é para quem tem ECF em atraso. Antes, esse registro, que é o Y720, ele era obrigatório só para empresa de lucro real. Agora, a partir do layout 7, qualquer empresa, seja lucro presumido, qualquer empresa
que estiver entregando ECF em atraso, vai precisar gerar esse registro, tá? E aí ele foi incluído 2 campos novos, que é o de intimação, você vai informar se foi intimado sim ou não, e se o arquivo está em atraso, né? Que aí ele tem que estar em sim, porque ele vai ser obrigado a entregar esse arquivo. E é com esse arquivo aqui, com esse registro, que será calculada a multa por atraso, tá bom? Então, é uma mudança muito importante também. Essa inclusão do Y720 é direto no TAF também. Lá tem a rotina, você inclui ele por lá, e aí tem a pessoa jurídica é presumido, né, o lucro arbitrado, imunizenta, tem que informar esses 2 campos obrigatoriamente, né, e o lucro real, além desses campos, tem que informar o lucro antes do exercício, a receita bruta, e todas essas informações para o cálculo da multa. Aí fala assim, Magali, mas eu sou trimestral, como faço? Aí tem que somar toda a receita bruta e a receita líquida que você teve nos 4 meses, tá? Não no último só, no último trimestre, nos 4 períodos do ano. Mas eu não tive lucro, não tive atividade, então tem que ser até você chegar no ano anterior, então, entendeu? Sempre, então, vai até o ano anterior e depois fazer o cálculo dessa atualização pela Selic, tá bom? Então, são informações bem sérias agora que a gente precisa para estar entregando a ECF com atraso. Os links importantes, né? Aqui vocês já têm aí o documento, que é aqui anexo na sala, né? Alteração do layout set é um link importante, que a gente tem um KCS sobre isso, a composição dos blocos, né? Então, Magali, eu não sei o que eu tenho que fazer manual, o que eu faço pelo TAF, o que o sistema exporta, então essa aqui é o segundo link aqui, que é a composição dos blocos, né? Do registro da ICF. Como gerar o registro, se você faz esse trâmite de transfer price, né? Como gerar o X305 e X325. E a página centralizadora, lá vai ter as atualizações, os pacotes, todo o dicionário e principalmente como atualizar, né? Então, eu já vi, antes de eu entrar aqui na sala, eu vi uma pergunta falando sobre a ECD e ECF, né? A ECD continua sendo entregue pelo contábil, né? A gente gera o TXT direto pelo módulo, mas a ECF continua daquela forma. A gente tem que transferir toda a movimentação lá para o TAF, para a gente gerar o TXT pelo TAF, tá bom? Então, podem fazer as perguntas pelo chat. Ô, Douglas, eu acho que a pessoa vai entrar agora para falar com o pessoal ou não? Pode dar E aí, por sequência. enquanto isso. Pode dar sequência, Magali, que ele vai entrar mais ao final para falar aí da educação corporativa, tá? Tá bom. Então, Obrigado. podem fazer as perguntas no chat, que hoje que a gente já vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui no chat. O pessoal, podem fazer perguntas, tá? Se tiver dúvida sobre a alteração do layout, o que precisa, pode, que a gente vai dar uns minutinhos aqui, tá bom? Pelo chat. Magali, só dá mais um recadinho rapidinho. Pessoal, para quem entrou depois, tá? O webinar ele está sendo gravado, depois ele vai ficar disponível lá no canal em Toto Soluções.
Tem uma space lá da consultoria de segmentos. E também quem tiver interesse, já tem na aba documentos aí, tem um ícone na aba documentos, já está o material em PDF, tá? As perguntas, pessoal, essa ferramenta para algumas pessoas, tá? Para alguns usuários ela trava, mas tem ali uma abinha ali, uma setinha, perguntas, e aí pode ir postando lá, tá bom? É para alguns usuários dar um refresh aí na página, talvez apareça o ícone. Obrigado, Magali. Magali, você me ouve? Oi, Douglas, ouço sim. Ah, então tranquilo, aqui Ó, ficou eu bom. acho que perguntaram aqui da parte do bloco B, né? Mas o bloco B não é DCF, eu acho que é DCD, né? Confundiu, será? Um bloco B que é de financeira, né? Que é da ICD, na ICF não tem um bloco B. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Magali, posso só falar de uma pergunta que fizeram sobre a entrega da ECD, né, em atraso? Uhum, pode sim. Ela pode ser transmitida, tá? Mas a multa não é gerada automaticamente. Então vai enviar esse D, tem um código de receita específico lá para recolhimento em atraso. Lembrando, né, que com isso tem que entregar todas as ECFs também aí correspondente.
Valeu, Magali. Uhum, uhum. Olha, as perguntas que estão tendo aqui, a Aninha está respondendo, né, que são de atualizações, de pacotes, de data, como gerar o TXT. Tem uma pergunta aqui, para empresas de lucro real, a ECF continua obrigatória o envio pelo calendário trimestral? Então, depende, Luciana, se você é lucro real trimestral, sim, o calendário tem que ser trimestral. Mas se você é anual, se você é lucro real anual, aí é 12 períodos, tá? Aí você define se você vai fazer lá pelo balancete de suspensão, né, aquele BB, ou se você vai fazer pela estimativa mensal. Mas aí tem que gerar 12 blocos, tá? Ó, o Marcos está perguntando que é para gerar lá no TAF, né? Depende mesmo da Wizard do contábil, né? Para gerar as perguntas e se tem alguma coisa que tem que ser feita antes da Wizard, né? Então, assim, Marcos, o que precisa ser feito é validar. Provavelmente já tem lá a ECD pronta, né? Então, com a apuração de resultados feita, batendo, né? Zerando lá as contas de resultado, batendo ativo e passivo, todas as informações. E o plano de contas referencial, amarrado lá às contas analíticas, né? Se teve alteração, o contador tem que fazer, mapear, né, essa alteração e as informações que você tem, que você já tem para exceder. Então, você já tendo um ambiente preparado de DRE, de balanço patrimonial, tudo certinho, aí é só executar o Wizard, aí essa movimentação vai para o TAF, e lá tem alguns ajustes que você, dependendo do bloco, você precisa gerar manual. Então, por exemplo, teve uma pergunta aqui do Lalur. O Lalur, esse registro, a gente precisa gerar ele, toda a base de cálculo, informar tudo pelo TAF, né, para poder gerar, exportar para as fichas do ECF e gerar o TXT, tá bom? Mas continua da mesma forma. Ó, a Rosimeire, ela perguntou como que ela pode alterar o plano de contas referencial, que ela teve uma mudança de plano de contas referencial, como que ela consegue alterar todas. Eu vou passar aqui a gente tem um facilitador lá no plano de contas referencial, só que assim, ele vai amarrar todas as contas de novo. Por exemplo, se você tem mais de uma conta amarrada, por exemplo, uma conta caixa lá, referencial, amarrada a, sei lá, 20 centos de custo, a gente só pega a primeira e amarra de novo, tá? Na próxima amarração que você fizer. Aí, dessa forma, você não precisa amarrar tudo de novo. Mas, por exemplo, se você tiver, Magali, eu entrego por cento de custo, mas tendo a primeira para mim amarrada, as outras eu consigo amarrar. E aí dá para você fazer dessa forma, entendeu? Sem ter que ficar indo no plano de contas de novo e amarrando uma a uma. Peraí que eu vou colocar aqui a rotina, tá? Eu vou colocar aqui ó, uma documentação como que você faz isso. Peraí, só um minutinho. Foi a Rosimeire, acho que perguntou.
Pessoal, Douglas falando, eu disponibilizei aí um link do YouTube, tá? Onde vai estar disponível aí a gravação e temos lá também outros webinars aí de Reinf, diversos temas, tá bom? Ó, Rosimeire, eu coloquei o link, tá? De como do facilitador para você gerar um. Ah, mas eu acho que eu respondi errado. Peraí, que a pergunta sumiu para mim. Peraí, aqui. De como você fazer a amarração do plano de contas referencial de novo, tá? Sem ter que amarrar uma a uma. Ó, tá perguntando que houve alteração na ECD, né? No plano de contas referencial da ECD. Se precisa fazer algum tipo de alteração para alterar para ECF, né? Não precisa. Ô, William, como você já fez para ECD, a gente pega da mesma tabela, CVD, CVN, para exportar para o ECF. Toda alteração que teve de nome lá no bloco M, só que só teve bastante de nomenclatura mesmo, no bloco L, ou até do plano de contas referencial, o TAF já faz essa alteração lá pela autocontidas, por isso que é importante estar atualizada, né? Porque aí essa alteração de nome já fica direto no fonte. Então, essas informações de alteração você não vai precisar se preocupar. E aí, como você já alterou a ECD, já vai vir com a amarração certa, só que o que a gente manda não é o que a gente mandou na ECD, né? Ali, na hora da gente exportar para TAF ST1 para TAF ST2, a gente olha só o número e se é o mesmo nome. Mas dali para frente, a gente pega ela da autocontidas para gerar o TXT, tá bom? Mas se você já fez para CD, já tá certinho, tá? Ó, a Tatiana está perguntando que ela entrega esse CD com centro de custo, e ela tem vários centros de custo, né? E com a alteração que teve no 051 para esse CD, se ela vai precisar alterar o plano de contas, né? É, então, o plano de contas referencial em si, eu acho que não teve mudança, mas se você está se adaptando àquela nova regra, né, que uma conta referencial, ela não pode estar amarrada a mais de um centro de custo, então você vai ter que fazer a amarração diferencial, né, de plano da CVD só, da conta referencial com o centro de custo. E aí, automaticamente, se você mudou isso na ECD, ela terá que ser mudada na ECF, porque quando você recuperar, o saldo vai ter que bater conta e centro de custo, né? Tanto da ECD quanto da ECF. Então, de alguma. Querendo ou não, né? Na verdade, vai refletir. A sua alteração da ECD vai refletir na ECF, sim. Tá bom? Bom, Douglas, eu acho que é só isso. Tem algumas perguntas aqui de Lalur, mas como hoje a gente focou nas alterações que tiveram no layout e no layout 7, né, DCF, e não teve nada de Lalur, de alteração, hoje a gente não vai falar sobre isso. Talvez a gente tenha que até marcar um outro evento para falar só de Lalur, né, de execução, de processamento, de apuração, né? Mas é que hoje a gente não foi esse intuito, né? Foi mais esse F mesmo, as alterações do layout. Mas eu acho que acabaram, viu, Douglas, as perguntas. Eu não sei se alguém vai entrar para falar. Deixa eu só confirmar aqui, Magali. Do Tá Lalur não bom. tivemos alteração mesmo, né? Não.
Bom, Magali, acho que já podemos finalizar, tá? Acho que não vai ter apresentação, não. Fica para uma próxima aí. Se você quiser Ah, tá fazer as bom. considerações finais aí, depois eu finalizo aqui, por favor. Ah, então tá bom. Então, ó, pessoal, gostaria de agradecer, né, todo mundo que participou. Se vocês ficarem com dúvidas, podem contar com a gente, né? É muito importante cada vez mais a qualidade da informação, né, dos registros que a gente está gerando, porque que nem o Douglas falou no começo da apresentação, 50 mil empresas autuadas, né, a ter que enviar novamente a ECF por algum erro, alguma inconsistência, é um número muito grande, né? E aí é bom a gente sempre analisar direitinho antes de enviar, comparar, sempre pensar que a gente vai recuperar esse CD e as informações têm que estar equivalentes, né? E mais do que isso, o saldo anterior também, né? Que a gente está tendo muito problema, às vezes o cliente entregou, por exemplo, 2019, aí lá na hora de recuperar os dados, fez algum ajuste, não tem jeito. Ou ele vai ter que substituir 2019 para poder entregar 2020 certo, ou ajustar o saldo de alguma forma, entendeu? Porque o saldo anterior de 2019 sempre tem que ser o inicial de 2020, né? Então, são essas informações que tem que ser muito bem analisada na hora de fazer, na hora de um reprocessamento, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, se tiver com problema, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, pessoal, Douglas falando novamente. Eu agradeço aí a participação de todos, agradeço a Magali, a Ana também que ficou aí nas perguntas, tá? Muito obrigado em nome da TOTUS. As considerações que foram feitas aqui sobre as perguntas, tá? Sobre alguns produtos aí para gerar no TAF e tal, a gente vai levar aqui internamente e aí quem sabe fazer mais um evento aí sobre essa ferramenta, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Boa semana a todos.